bom dia. Estou aqui hoje com mais uma convidada especial na nossa aula, a professora Jamile, uma professora super querida. Vou falar um pouco do trabalho dela para vocês, antes dela falar sobre o tema que a convidei para falar sobre a natureza jurídica dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Vou falar um pouco sobre o trabalho da professora Jamile para vocês conhecerem. É uma pessoa que eu admiro demais, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e vai ser uma aula muito rica para todos vocês, inclusive para mim, que já aprendi muito com ela. Inclusive, ela também foi minha professora de Direito Internacional na graduação. Ela é mestre em Direito Ambiental, nós fizemos mestrado juntas. Além disso, ela também tem pós-graduação em Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Público. Ela é assistente técnico jurídico no Ministério Público e trabalha junto com a professora Silvia Loureiro na Clínica de Direitos Humanos. Inclusive, através da Clínica de Direitos Humanos, ela já atuou, juntamente com a professora Silvia, como amicus curiae em casos contenciosos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e também já apresentaram observações em solicitações de opiniões consultivas na Corte Interamericana de Direitos Humanos também. Ela atuou durante 4 anos no TRE e também como professora voluntária na UEA, na época que ela me deu aula, e também como professora para as turmas do interior. Ela é uma grande professora e hoje ela vai ensinar um pouco para a gente sobre essa questão da natureza jurídica dos tratados internacionais, que vai ser o próximo assunto da nossa aula, que eu vou relacionar com a questão do controle de constitucionalidade. Ela vai nos dar uma aula sobre esse assunto dos tratados internacionais hoje. É isso. Tenho certeza que vai ser incrível para todos vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jaíse. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a você esse espaço, essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você, de poder contribuir um pouco com a sua disciplina. E tudo que você falou sobre mim, eu falo sobre você. Eu te admiro demais. Foi uma jornada muito maravilhosa que tivemos juntas no mestrado. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com seus alunos para falar um pouquinho sobre a natureza jurídica dos tratados internacionais. Aqui, especificamente, né, Jair, sobre tratados internacionais que falam de direitos humanos. Eu acho que a grande polêmica que existe é em relação a esse tipo de tratado. Então, já comecei começando, né, mas vamos lá. Espero que haja dúvidas depois, a professora Jair pode me passar. Eu vou disponibilizar para ela, na verdade, eu acho até que ela já tem acesso a um artigo que fala sobre o que eu vou falar aqui hoje. E eu também recomendo aos alunos que se interessarem pelo tema o livro da nossa orientadora, né, da professora Silvia Loureiro. Nossa orientadora porque foi orientadora tanto minha quanto da Jaíse no mestrado. E é uma pessoa fantástica e uma das maiores autoridades em direitos humanos no Brasil. Eu diria até no mundo, né? Mas a professora Silvia realmente é uma pessoa fantástica. Então, vamos lá, gente. Para falar sobre o status dos tratados internacionais sobre direitos humanos, é importante primeiro falar de onde que vem, né, essa discussão. E a gente está numa aula de constitucional, então vocês podem pegar a Constituição de vocês aí, e lá no artigo 5º, logo depois de todos os incisos, lá nos parágrafos, a gente tem essa situação que eu acabei de compartilhar na tela para vocês. A gente tem, de um lado, os parágrafos 1º e 2º, que são parágrafos originários da Constituição, ou seja, vieram quando a Constituição foi promulgada em 1988, e nós temos, de outro lado, o parágrafo 3º, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, gente, pelo texto constitucional originário, aqui foco especificamente no parágrafo 2º, a nossa Constituição garante que os direitos e garantias expressos nela não excluem outros direitos que decorrem do regime e dos princípios pela própria Constituição adotados, ou, e aqui é o que nos interessa nesse momento, dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, o que diz a nossa Constituição? Todos os direitos que estão elencados na Constituição Federal, eles não excluem aqueles direitos que são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro por força da internalização de um tratado de direitos humanos. Esse é o primeiro ponto. Então, nossa Constituição, no texto originário, diz isso. Beleza. A partir da Emenda Constitucional 45, foi inserido esse parágrafo 3º. E esse parágrafo 3º, ele veio para dizer o seguinte: olha,
os tratados internacionais sobre direitos humanos que o Brasil a ratificar, eles só terão status constitucional, ou seja, serão equivalentes às normas constitucionais, se eles forem aprovados por duas votações, ou seja, 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, pelo quórum qualificado de 3/5. O que é que diz o parágrafo 3º, então? O tratado internacional, a gente vai falar já como que ele é internalizado, para a gente poder entender esse parágrafo 3º direitinho. Mas o tratado internacional, para o texto constitucional, aí nesse parágrafo 3º, só vai ser constitucional, só vai ter caráter constitucional se ele for aprovado em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, ou seja, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, por uma maioria qualificada de 3/5. Então, no parágrafo 2º, como vocês estão vendo aí, não existe uma exigência de quórum para internalizar o tratado para ele ser constitucional, porque o direito que está na Constituição expressamente previsto não exclui o direito que é incorporado por um tratado internacional. Mas, a partir do parágrafo 3º, a Constituição ela trouxe essa necessidade, essa exigência de que haja um quórum qualificado numa votação em 2 turnos, como se um quórum mais agravado garantisse melhor a inserção de direitos, o que, como eu vou falar daqui a pouquinho, não concordo muito. A posição é polêmica, inclusive divergente da do Supremo, mas eu vou colocar aqui todas as situações para que vocês mesmos possam fazer a análise de vocês. Então, feita essa análise, essa questão inicial, a gente tem que falar aqui, eu vou deixar para vocês disponível esses slides depois, só para vocês, um resuminho do que eu acabei de falar, né? Os direitos e garantias expressos, eles não excluem os não expressos por conta dos regimes, que são regimes e princípios adotados pela Constituição, e também não excluem os direitos e garantias que decorrem de tratados. Aqui é só um resumo do que eu falei até agora para facilitar o entendimento. Mas aí o nosso aluno de constitucional pergunta, mas tá, beleza, mas como é que a gente faz para um tratado começar a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro? O que o Brasil tem que fazer? Existe alguma exigência? E é aí, gente, que é importante que vocês saibam. Existe uma exigência, sim, e esse processo de internalização, de incorporação de um tratado internacional sobre direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro é um processo muito complexo. Envolve várias vontades e representa um ato de soberania do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, enquanto ente internacionalmente considerado, né, o Estado brasileiro como um todo, ele manifesta sua vontade soberana de aderir a um tratado. Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos. É um tratado famoso, né, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, que foi internalizado pelo Brasil em 92. Ótimo. Então, o que o Brasil precisou fazer para que a Convenção Americana fosse incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro? Porque o Tratado Internacional, ele é uma fonte do direito internacional. Para que ele se torne uma norma que internamente interessa ao Estado brasileiro, que gere vinculação jurídica, ele precisa ser internalizado. Então, para ele ser internalizado, vamos dividir em 4 fases principais, nesse esqueminha que está aí para vocês. A primeira fase é uma fase internacional de negociação e assinatura. Os diplomatas brasileiros comparecem à conferência que vai criar o tratado, que vai fazer o texto do tratado, negocia os termos daquele tratado e, depois de um texto pré-aprovado, um texto que fica pronto, eles vão lá e assinam. Eles assinaram, o Brasil está querendo se comprometer com o que foi decidido aqui. E aqui é um fato muito importante. Em primeiro lugar, os estados eles podem participar da discussão do que vai estar previsto no tratado. Então, nesse primeiro momento, não gera uma vinculação jurídica para o Brasil, é só uma intenção, é como se fosse uma carta de intenção. O Brasil, ele tem intenção de se vincular à Convenção Americana. Ótimo. Depois disso, se segue uma fase nacional, dentro do Estado brasileiro. O presidente da República fica sabendo que houve essa negociação e houve a assinatura desse tratado internacional e ele fala, olha, esse tratado é bacana, vamos mandar para o Congresso avaliar se vale a pena ou não a gente referendar esse tratado, né? E ele encaminha uma mensagem presidencial ao Congresso e o Congresso vai analisar o texto do tratado, tanto a Câmara quanto o Senado, e
posteriormente, se concordar, vai dizer, ok, nós referendamos, eu acho que esse tratado é importante e então a gente acha que o Brasil tem que assinar, a gente, que eu digo aqui, o Congresso. Ótimo. Aí, vocês pensam que já terminou a internalização? Não, não terminou ainda. Houve negociação e assinatura, a mensagem presidencial encaminhou o texto ao Congresso, o Congresso, em seguida, devolve o texto ao Poder Executivo e o Poder Executivo faz um ato internacional conhecido como ratificação. Ele vai lá na instituição, por exemplo, no caso da Convenção Americana, na OEA, na Organização dos Estados Americanos, e fala, olha, o Brasil ratificou esse tratado. É mais uma fase internacional. Ele pega um documento e diz, olha, eu negociei, assinei, e o meu Congresso Nacional referendou esse tratado. Então, a gente está ratificando aqui. A partir desse momento, para o direito internacional, esse tratado, ele produz efeito jurídico para o Estado brasileiro. A partir do momento em que ele ratifica o tratado. Beleza. Aqui no Brasil ainda há uma quarta fase. Eu acho que não vale a pena a gente tocar nesse assunto específico nesse momento, porque já geraria uma outra discussão, mas há uma quarta fase em que há um decreto presidencial dizendo, olha, gente, ratifiquei. E, segundo a maioria dos doutrinadores hoje, é a partir desse momento que o tratado tem vigência internacional. Vigência interna. Então, a vigência internacional é no momento da ratificação e a vigência interna é no momento da promulgação desse decreto presidencial. E aí, gente, depois de tudo isso é que o tratado está apto para ser exigido internamente. E aí é que está a discussão dos parágrafos 2º e 3º, que a gente mencionou ainda há pouco da Constituição, aqueles lá contidos no artigo 5º. Quando do referendo parlamentar, antes da emenda constitucional 45, o Tratado Internacional ele seguia o rito de decreto legislativo, que é o tipo legislativo que é utilizado para incorporar tratados internacionais. E o rito do decreto legislativo, ele leva apenas um turno de discussão em cada casa e a maioria é simples. Então, eu não preciso discutir em 2 turnos e eu não preciso ter maioria qualificada. Eu discuto uma vez na Câmara com maioria simples, uma vez no Senado com maioria simples e encaminho ao presidente referendado. A partir da emenda constitucional 45, curiosamente, o rito continua sendo de decreto legislativo. É tanto que, se vocês forem procurar todos os tratados internalizados pelo Brasil, vai ter um decreto legislativo de referendo parlamentar e um decreto presidencial de promulgação. Mas esse decreto legislativo, por força do parágrafo 3º, para que seja considerado norma com caráter constitucional, tem que ter 2 turnos de discussão e votação, e a votação tem que ser por maioria qualificada. E é aí que há uma discussão enorme na doutrina e na jurisprudência sobre como encaixar os tratados internacionais que o Brasil ratificou, que o Brasil aderiu no decorrer do tempo. Uma coisa muito importante a se falar é que a maioria dos tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados pelo Brasil tiveram uma incorporação em momento anterior à emenda constitucional 45. Então, não havia essa necessidade, essa exigência desse quórum qualificado e dessa discussão em 2 turnos. É o caso, por exemplo, da Convenção Americana, que eu já mencionei para vocês, que foi internalizada em 1992. Para o Supremo Tribunal Federal, isso levou a uma discussão, né? Alguns alegavam que o caráter era constitucional, por força do parágrafo 2º, se o direito não é excluído pelo que o Brasil incorpora, esse direito que é incorporado tem o mesmo status normativo do que o direito expresso. Não tem por que fazer diferença entre o direito à vida previsto expressamente na Constituição e o direito à vida previsto expressamente num tratado internacional. Outras pessoas já diziam que não tem como ser constitucional, porque o rito de aprovação de decreto legislativo é um rito de lei ordinária, equivalente à lei ordinária. Então, algumas pessoas defendiam o caráter de lei ordinária dos tratados internacionais sobre direitos humanos. E essa discussão foi parar no Supremo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um recurso extraordinário, teve essa discussão em torno de qual seria o status dos tratados internacionais que o Brasil ratificou. Antes do Supremo discutir isso expressamente, houve a emenda constitucional
incluindo o parágrafo 3º no artigo 5º, né? Então, o Supremo estava com a seguinte situação. A maioria dos tratados que o Brasil incorporou foram incorporados antes da emenda. E o que fazer a partir da emenda? Como que eu vou definir o status do tratado a partir da emenda? E aí o Supremo, no julgamento desse recurso extraordinário 466 e 343 de São Paulo, ele disse o seguinte: pessoal, os tratados que foram incorporados antes da emenda constitucional 45, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, os tratados têm status supralegal. Aí nossos alunos podem perguntar: o que significa um status supralegal, Jamile? Está na Constituição isso? Não, não está. O Supremo ele estabeleceu uma nova hierarquia normativa, e supralegal significa que estaria acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição Federal. Então, os tratados sobre direitos humanos incorporados pelo Estado brasileiro antes da emenda constitucional 45 teriam status supralegal. Isso segundo o Supremo. Os tratados que forem incorporados a partir da emenda constitucional 45, eles terão status constitucional, desde que haja incorporação no rito do parágrafo 3º, em 2 turnos de discussão e votação e com maioria qualificada. Então, o Supremo, esse é o posicionamento do Supremo, eu acredito que esse posicionamento é de 2008 ou 2009, não estou me recordando agora, e ele prevalece até hoje. Mas esse posicionamento traz uma série de problemas. Primeiro, o que o Supremo fez com o parágrafo 2º, que é o texto originário? O texto originário não vale mais? Direitos e garantias previstos na Constituição não excluem os direitos de outros tratados? E mais ainda, se você conjugar a leitura do parágrafo 2º com o que diz o parágrafo imediatamente anterior, o parágrafo 1º, que diz que os direitos e garantias fundamentais da Constituição têm eficácia imediata. Então, pela leitura do texto originário, e é isso que a professora Silvia defende aqui, todos os tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados pelo Estado brasileiro teriam status constitucional. Esse não é o posicionamento do Supremo, mas tem esse argumento que é muito forte. E, por outro lado, outro problema que foi criado também é que, se por um acaso um tratado que foi incorporado depois da emenda e não seguir o rito do parágrafo 3º, for ratificado pelo Brasil, qual é o status dele? Os nossos alunos podem perguntar: nossa, Jamile, mas é impossível isso acontecer, porque agora, né, todo mundo vai saber que quando for um tratado sobre direitos humanos tem que seguir aquele rito lá específico para ter o status constitucional. E é aí que é interessante, mesmo depois do parágrafo 3º, já aconteceu de um tratado ser incorporado sem o rito. E aí hoje tem até uma discussão doutrinária se seria supralegal, a exemplo dos tratados que foram ratificados antes da emenda, ou se seria meramente lei ordinária. Então, esse posicionamento atual do Supremo, ele traz uma série de distorções que complicam um pouco a nossa vida. A gente tem, por exemplo, convenções que tratam sobre o mesmo tema, sendo que uma tem um status constitucional e outra tem um status supralegal. E isso é difícil de analisar, porque como que o mesmo direito, por estar previsto em tratados diferentes, que tiveram ritos diferentes, tem, digamos assim, status diferentes, né? Uma norma é constitucional, a outra é supralegal, pelo simples fato de ter sido submetida a um rito agravado. E aí, nesse ponto, é importante a gente falar, não sei se a professora Jaís já teve a oportunidade de falar, sobre a questão das cláusulas pétreas. Você não pode gerar uma norma constitucional que restringe a direitos e garantias fundamentais. E o parágrafo 3º, ele pode ser interpretado como uma norma que restringe direitos, porque se ele não for obedecido, aquele tratado não vai ter status constitucional. Ele vai ter mero status supralegal ou de lei ordinária, e eu já nem sei mais qual seria o status dele. Aí, beleza, professora Jamile, ótimo, maravilhoso, curti. Mas e qual seria a solução? E aí a solução, do ponto de vista do direito internacional, e aqui eu tô mais para polemizar, professora Jaís, do que para trazer uma solução para os nossos alunos, a solução seria aplicar sempre a norma mais favorável. É um princípio do direito internacional dos direitos humanos que tem sido muito utilizado para garantir a maior proteção à própria pessoa humana. Então, quando houver conflito entre uma norma constitucional e uma norma de tratado internacional sobre direitos humanos, o Poder Judiciário ele deveria se fixar naquela norma que é mais favorável para a proteção do ser humano.
Isso, inclusive, já foi posicionamento do Supremo nesse acórdão de relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é hoje o posicionamento, digamos assim, prevalente na Corte Suprema, né? O posicionamento prevalente é esse, no sentido de que tudo que foi antes da Constituição, antes da emenda constitucional 45 tem status supralegal, e o que veio depois só vai ter status constitucional se for aprovado pelo rito agravado do parágrafo 3º, que, na opinião da professora Silvia Loureiro, e aqui eu concordo com ela, seria inconstitucional. Né? Esse tema dá muito pano para manga, a gente pode debater bastante, caso os alunos queiram. E, professora Jaíse, no mais, estou disponível para esclarecer alguma coisa ou, eventualmente, debater. Muito obrigada pela oportunidade. Aos alunos, desejo muita força e tranquilidade nessa fase e, se puderem, fiquem em casa. Então, professora, que aula incrível, magnífica, realmente muito esclarecedor. Eu acho que não tem nem como falar desse assunto sem tratar de todas as polêmicas que essa decisão do Supremo gerou. Acho que eu, como estudante, já tive várias opiniões, mas uma delas é muito certa, que essa decisão causou mais confusão do que ordem, principalmente É verdade. esse tema. Então, essa aula foi realmente muito enriquecedora. Tenho certeza que os alunos vão se interessar pelo conteúdo, assim como a gente se interessa, porque que é maravilhoso estudar, as leituras são incríveis. Vou passar para eles o artigo do professor Silvio, que eu também já li, já citei. E só tenho a agradecer pela sua disponibilidade, você que é uma pessoa preocupada, está sempre participando de tantos eventos, reuniões, super engajada com essa parte também dos direitos humanos. Com certeza todos irão amar essa aula. E eu só tenho a agradecer em meu próprio nome, em nome da turma, em nome da faculdade, pela sua disponibilidade de vir ensinar para a gente um pouco desse tema tão importante, que está sendo tão debatido. Eu sei que os alunos vão se interessar e espero que gostem da aula, assim como eu amei. E é isso. Ai, muito obrigada. Eu estou à disposição sempre que você precisar, se eu puder contribuir, eu estou aqui. E muito obrigada, valeu mesmo. Foi ótimo para mim também. Eu amo esse tema, então é muito legal debater isso. Obrigada.